Fala pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um vídeo aqui. Já adianto para vocês que não vai ser a última vez que nós vamos falar sobre esse assunto, inclusive hoje é mais uma introdução, mas a ideia é que a gente se aprofunde lá no Fined Academy, porque muitas das vezes o que a gente percebe, né, é que na escola você não tem uma educação prática, digamos assim, com relação ao dinheiro. E quando você faz 18 anos, a primeira coisa que muita gente quer fazer é abrir uma conta e pegar um cartão de crédito na mão, porque se tem muita cultura de que você é como se fosse um dinheiro extra, né? Então o cartão te dá a possibilidade de realizar uma compra que você não poderia antes. E isso é feito de uma forma muito indiscriminada, então você não tem nenhum preparo antes, e jovem ainda você se conhece pouco também. Então isso faz com que comece um descontrole e as taxas do cartão de crédito são as mais caras. Então é muito importante que a gente tenha bastante controle, bastante consciência na hora de utilizar, e é isso que a gente quer levantar aqui hoje, tá? Então, começando, o que é o cartão de fato? Né? Nada mais é do que uma ferramenta. Então, você tendo o controle, né, tendo tudo certinho, ele é mais um meio de pagamento que você pode utilizar e, utilizando de uma forma estratégica, isso pode te dar um benefício ou outro. Né? Então, mais para o final, vou até detalhar algumas formas mais inteligentes de se utilizar. Mas não é uma extensão do seu salário. Então, muita gente tem aquela ideia de, pô, eu ganho 5 mil, tenho 5 mil de limite no cartão, então eu ganho 10. Não é bem assim que funciona, né? Até porque você vai ter que pagar essa fatura, e se você não pagar, isso vai te dar um prejuízo grande por conta dos juros que vão entrar ali no rotativo do seu cartão, tá? Então, basicamente, o que é a estrutura do cartão? Basicamente, pessoal, o cartão ele tem um efeito psicológico muito forte, porque não sei se vocês já jogaram poker alguma vez, mas o que o poker faz? Ele te dá fichas para que você aposte quando você acha que você tem uma probabilidade maior ou menor de ganhar, tá? Por que usa ficha, sendo que você tem que comprar essa ficha? Ou seja, uma fichinha azul são 10 reais, dando um exemplo X. Não era mais fácil usar os 10 reais, né, uma nota de 10? Mas por que não se faz isso? Porque o seu cérebro identifica o dinheiro e torna mais apegado, digamos assim, ao dinheiro. Então, se você jogasse poker com dinheiro, você não apostaria tanto, porque você se apega mais. Quando você vê as fichas, que são uma coisa que não parece com dinheiro, você desapega mais fácil e isso te faz gastar mais no jogo. O cartão de crédito ele faz exatamente a mesma coisa, porque o cartão de crédito ele não parece dinheiro, né? E é super fácil de você usar. Então você passa ali na maquininha, foi, né? Você recebe ali o que você queria comprar. Comprando pela internet, você nem vê o cartão, né? Você só tem os dados ali e você efetua a compra. Então você desapega desse dinheiro muito mais fácil. Então esse é o perigo psicológico. Mas para a gente interpretar o que acontece na prática, é exatamente isso. Você compra, então você passa ali o seu cartão em alguma loja, em algum site, o banco vai pagar para você, por isso que o dinheiro não sai da sua conta na hora, né? Então o banco vai lá e paga na frente, o lojista, a pessoa que você pagou, e ele vai acumulando isso onde vai ser a sua fatura. No final do mês, quando você for pagar a sua fatura, você paga o banco e não a pessoa da qual você comprou o produto. Tá? Então, nada mais é, pessoal, do que um empréstimo. Né? O banco está te emprestando dinheiro durante o mês e você paga no final do mês. Né? Então, eu gosto de usar a palavra empréstimo porque eu acho que ela traz um peso maior. Né? Ninguém contrata um empréstimo assim, tô com vontade de contratar um empréstimo, né? Em último caso. Então, da mesma forma, a gente tem que pensar no cartão de crédito com essa mesma responsabilidade. Né? E aqui, importante, né? O seu limite é diferente do dinheiro que você tem para gastar. O que isso quer dizer? Basicamente, se você não tem o controle necessário para lidar com o cartão de crédito, para saber que você tem até certo ponto que você pode gastar para não se complicar, cara, ou usa o cartão só de débito, ou usa dinheiro, alguma coisa do tipo, para que você tenha um limite físico, de fato. Porque o cartão, né, à medida que o seu limite vai subindo, você vai tendo mais possibilidade de comprar e, eventualmente, você não poderia comprar. Né? Então, a primeira dica já que eu dou você tem dinheiro para fazer essa compra no débito?
Você pode fazer essa compra no débito? Você poderia? Se a resposta for não, cara, vamos repensar essa compra. Por quê? A não ser que você tenha algum benefício muito grande por utilizar ou parcelando, alguma coisa do tipo, a gente vai entrar nisso mais para frente. Mas na maioria das vezes, se você não tem o dinheiro disponível ali para pagar, é melhor você evitar, para que você não acabe se complicando, tá? E aí a parte prática, né? Então, basicamente, você vai acumulando os gastos durante o mês e você tem duas datas importantes, que são a data de fechamento e a data de vencimento. Sei que parece um pouquinho básico, mas é bom a gente repassar aqui. Então, basicamente, a data de fechamento é a data na qual, até essa data aqui, o valor vai ser computado para esse mês, né? Então, vamos supor, aqui a gente está falando, né, de janeiro, então, nesse caso, você teria todos os gastos de dezembro, né, vindo aqui até o dia 15 de janeiro, e passada essa data, então, passado o dia 15 de janeiro, esses próximos gastos vão entrar para a próxima fatura, tá? Então, você só vai pagar os gastos do dia 16 no final do mês de fevereiro, tá? E o vencimento da fatura. O vencimento da fatura é o limite que você tem para pagar, né? Então, acumulou-se ali, vamos supor, né, que seja sempre a mesma data, então do dia 25 de dezembro, né, no caso desse exemplo, até o dia 15 de janeiro, você foi acumulando todos esses gastos, né? Não, falei errado, porra. Então, do dia 15 de dezembro para frente, né, no caso desse exemplo, você foi acumulando esses gastos. Então, do dia 16 ali em diante de dezembro, você foi acumulando até chegar no dia 15 de janeiro. E você tem esses gastos aqui para pagar até o dia 25. Os gastos do dia 16 de janeiro para frente vão ser pagos só em fevereiro. E assim por diante. Essas duas datas são bem importantes, tanto para você poder saber o quanto que você ainda tem disponível ali para gastar dentro do seu orçamento, dentro do seu planejamento, e também a data limite para você se organizar mesmo para pagar e não deixa, pelo amor de Deus, de pagar nessa data do vencimento até um pouquinho antes para você ter uma certa gordura, porque passado aqui os juros é muito alto sobre a fatura, tá? Então vamos lá. Aqui só repassando, porque a gente acabou de falar, antes da data do fechamento da fatura, você vai computando para a fatura atual, né, vai acumulando esses gastos ali do período. Passada a data de fechamento da fatura, vai acumular para a próxima, né, para o próximo mês em que você vai pagar. Então, ali no caso do exemplo também, né, se você fez uma compra no dia 16, por exemplo, você vai ter mais ou menos 40 dias até pagar essa fatura, né? Porque você vai ter todo o período de fechamento do mês seguinte, mais uns diazinhos ali para o vencimento da fatura, tá? Com relação a parcelamento, é aqui que muita gente acaba se afogando, né? Muitas vezes, e o marketing usa isso ao favor deles, né? Você vê uma compra de R$1.000, você acha caro, mas quando você vê dividido ali, 5 vezes de 200, pode parecer que cabe no seu orçamento, né? Pesa menos. Só que quando você faz isso, basicamente você está contratando uma dívida, digamos assim, para meses subsequentes. E o principal problema é que daqui a 3 meses você vai esquecer que você parcelou isso agora, né? A não ser que você tenha um controle, um acompanhamento bem bacana. Então, isso faz com que daqui a 3 meses você veja mais uma oportunidade dessa de R$1.000 parcelado em 5 e faça também. E esse efeito bola de neve vai comprometendo cada vez mais o seu orçamento, né? Então, para não errar, cara, sempre no à vista ali, a não ser que você tenha uma vantagem muito grande em pagar parcelado, ou seja, uma compra maior também, que aí faça sentido, né? Você não tem todo o dinheiro ali para pagar à vista, mas é uma compra necessária. Às vezes você trabalha com seu celular, né, e seu celular foi roubado, poxa, você não tem muita opção, né? E aí, entrando aqui no detalhe, né? Essa questão que eu acabei de falar de acumulando, né? Então você vai acumulando uma parcela em cima da outra, vai acumulando outra, e aí o seu orçamento começa a ficar cada vez mais apertado. Dentro do app da Fingard, a gente tem uma parte só de parcelamento, tá? Então, que você consegue ver ali nos seus gastos o que está recorrente, o que você já está comprometido de orçamento, e o principal, quando a gente falou de orçamento, também deixei isso claro, né? Quando você vai montar o seu orçamento, é muito perigoso que você use o achismo, né? Então, eu acho que eu gasto 500 de mercado, eu acho que eu gasto tanto de educação.
entra lá no app e vê o valor exato, tá? Porque a gente tende a subestimar os gastos. Então, se eu te perguntar agora o quanto que você tem parcelado, muito provavelmente você vai falar R$ 300 e na verdade são 600. Então, faça isso na vírgula, tá? Não deixe no achismo, porque você pode acabar se complicando, tá? Outro ponto, quando você acaba numa situação mais complicada dessa e não consegue pagar integralmente o valor da fatura, o banco te dá muitas vezes a opção de pagar o mínimo, né? Então você tem aí uma fatura de R$ 5.000, ele te oferece pagar 400, por exemplo, para continuar tendo o cartão disponível, digamos assim. Cara, basicamente o que você está fazendo é adiando um problema, né? Porque o juros sobre esse cartão é um dos mais altos que existe, tá? Inclusive tem muitas histórias, se você pode digitar aí no YouTube, você vai ver de gente que começou com uma dívida de R$ 5.000, R$ 2.000, e essa dívida passou para mais de 20, 30. Então isso é o começo de uma bola de neve. Então, claro, né, emergência vai acontecer sempre, mas o que é importante, até deixei escrito aqui, né, ela tem que ter prazo para acabar, né? Então, esse mês aqui aconteceu isso, um imprevisto, alguma coisa do tipo, mas no mês que vem vai acontecer X coisa que eu vou conseguir resolver, né? Então, nunca deixa para o acaso, porque no acaso vai entrando outras prioridades no meio e quando você vai ver, você se colocou numa situação um pouco pior, tá? Por último, aqui falando das diferenças entre o crédito e o débito, né? Como eu falei no início, se você não tem tanto controle financeiro, cara, utilize o débito porque ele tem um limite, né? Então você tem ali chegado o valor que você tem na conta, você gastando mais do que isso, não tem como você usar o débito, né? Então é um limite físico de fato. No cartão de crédito, não, ele vai te dar a possibilidade de pagar e depois você que vai ter que se virar, né? Então é importante você ter bastante consciência nesse sentido. Aqui eu separei mais algumas diquinhas, pessoal, falando sobre quando vale a pena usar o cartão, né? Então, o tempo inteiro eu tentei trazer uma consciência um pouco mais sobre, né, usar de forma consciente e tal, mas quando que você pode usar? E deixando claro que a partir do momento que você já tem um grau de confiança um pouquinho maior, né, sabe ali até onde pode chegar, tem um orçamento bem estabelecido. Então, principal ponto, né, você tem algumas compras que você pode transformar em pontos, benefícios, milhas, né, e isso pode te ajudar a economizar. Então, uma compra que você já ia fazer, né, você pode passar no cartão de crédito, é um dinheiro que você já tem, e ainda acumular milhas, acumular pontos, etc. Tá? Então isso é uma forma inteligente de usar, claro, né, dentro do mesmo limite, então é o mesmo valor que você usaria no débito ou à vista, né, você só vai utilizar de uma forma mais inteligente. Outra forma é tendo algum desconto, né? E em que sentido que eu quero dizer isso? Porque normalmente você tem desconto pagando à vista, né, não pagando no cartão. Mas em alguns casos, vamos supor, vou dar um exemplo real que aconteceu, né? Eu tomo suplemento todo mês, né, whey, creatina, etc. E aí uma vez tinha uma promoção que se você comprasse mais de R$ 300 em suplemento, você tinha um desconto de 10%, né? Então, e se você pagasse à vista, não tinha desconto nenhum. Então, o que eu fiz? Ao invés de comprar um pote de whey, que era o que eu ia precisar, eu comprei 3 e parcelei. Por quê? Eu já iria consumir, né, nesse mesmo período. Então, eu parcelei em 2 vezes. O tempo que eu demoro para consumir esses 3 potes é de mais ou menos 2 meses mesmo. Então, eu já teria esse gasto. Só que eu aproveitei esse parcelamento para conseguir o desconto de 10%. Então, isso é uma forma ok de você utilizar o cartão, né? Então, você adianta, já vou ter essa compra, eu só planejo ela de forma que seja um pouco mais inteligente. Então vale parcelar tudo? Não. Se você for parcelar, por exemplo, uma compra do mês, por exemplo, vou parcelar em 2 vezes. Você concorda que no mês seguinte você vai ter que fazer a compra do mês de novo? E aí vai acumular, e vai acumular, e vai acumular? Então, isso não se aplica para bens do dia a dia, tá? Isso se aplica para bens duráveis, né? Então, como é o caso do celular ali, alguma coisa do tipo maior, ou que você tem um benefício claro por pagar no cartão, tá? Então, esse vídeo, pessoal, como falei, é só para dar uma introdução, para alertar um pouquinho mais sobre o tema,
Mas dentro do Fingard Academy a gente vai ter um módulo específico falando de milhas, então que é super relacionado, né, com o tema de utilizar o cartão de uma forma inteligente, né, e também outros módulos de organização financeira específicos falando de cartão também, tá bom? Se você achou que esqueci de comentar alguma coisa, comenta aqui embaixo, dá um like no vídeo, compartilha com alguém que você achar que precisa assistir e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal.